Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, terça-feira, dia 8, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E estou muito feliz, meus queridos, por mais um dia estarmos aqui, começando o nosso dia, aprendendo, estudando a palavra, divulgando. Isso é muito importante e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade ao livro de Filipenses, lerei o capítulo 2, versículo de 5 a 11. E ele diz o seguinte: tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano, foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Amém. Queridos, aqui esse trecho do livro de Filipenses, o tema aqui, abordado principal é a obediência, obediência ao nosso Pai. E então eu anotei, algumas coisas aqui que eu achei bem interessante. A primeira delas é: tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Então isso a gente já falou várias vezes aqui sobre a gente, quando a gente for fazer alguma coisa, for falar alguma coisa, independentemente da situação, da gente parar e pensar: Jesus faria desse jeito? Essa é a forma como Jesus agiria? A gente parando para pensar, com certeza a gente fará diferente. Com certeza, nossas palavras serão outras, as nossas atitudes serão outras. O que a gente precisa aprender é isso, é dar essa parada e pensar isso. Sempre fazendo as coisas para agradar a Deus, importa agradar a Deus. E essa é uma das maneiras que agrada muito ao nosso Pai. Se a gente tentar pensar como Jesus pensaria, como Jesus pensava. E daí, é claro, a gente pensando como Jesus, nossas atitudes, nossos atos serão outros, com certeza, Depois ele diz aqui: Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, a condição de ser, quem ele era. Ele tinha consciência, claro, de quem ele era e nunca, jamais, em nenhuma situação, ele tirou proveito disso. Pelo contrário, como diz aqui, até o finalzinho, ele foi humano, assumiu a condição de ser humano e sofreu e padeceu como um ser humano, Nunca tirou um privilégio sobre a grandeza dele, não, Ele agiu sempre como nós, como seres humanos. E agora está na hora da gente fazer o contrário, da gente agir como Jesus. Depois aqui, ele assumiu a condição de escravo, tornando-se humano, o que a gente acabou de dizer. Então ele sofreu, padeceu, ele passou sede, sentiu dor, tudo como todos nós sentiríamos. Depois aqui, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. Então até na hora da morte, até o último segundo, ele estava ali, sofrendo, padecendo, orando, pedindo a Deus, ainda nessa hora, na hora da crucificação, ele ainda pede, pense em nós, ainda pede para Jesus
para Deus, né, nos perdoar, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então, até nessa hora, né, mais uma vez, ele teve compaixão de todos e ali, sofrendo, padecendo como um ser humano, né? Isso é muito importante. Ele não teve privilégio algum. Depois aqui, por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo, né? Ou seja, a obediência, né, a entrega total dele na missão que o nosso Pai, né, determinou para ele, né, fez com que ele tivesse todo esse reconhecimento de Deus, né? Então aqui volta, né, o salmista volta a pôr aqui, né, deixar claro aqui o valor da obediência. Então, queridos, né, nós já aprendemos, né, que o princípio da sabedoria é a obediência a Deus. Então a gente sabe que a obediência, ela é a chave de tudo, né? Sermos obedientes, servos obedientes a Deus, só nos trará coisas boas, né? A gente sabe que tudo que Deus pede, tudo que Deus manda, todos os mandamentos, os estatutos de Deus, são para nos manter no caminho, né? São para nos deixar acima, né? Das outras pessoas, acima assim, né? Que eu digo em condição de servo, né? Então são pessoas, as pessoas obedientes, né? São as pessoas que se destacam, são as pessoas que agradam mais a Deus. Então essa é a diferença a que eu me refiro, né? De agradar a Deus. Quem é obediente agrada muito mais a Deus, é claro, do que quem não é obediente. Então que a obediência, queridos, né, seja a chave principal, né? Junto, é claro, com outras coisas, junto com o temor, né? Junto com louvores, junto com todas as coisas que a gente sabe que agrada a Deus, né? A gente sabe que a nossa vida, né? A nossa vida na retidão, ela tem vários obstáculos, né? Para a gente seguir. Agora, a obediência é a principal delas, né? Junto com a fé, junto com a esperança, a bondade, a generosidade, né? São todas as características que fazem com que a gente caminhe na retidão. E a obediência, né, volto a dizer, é a chave principal, né? Porque Deus, ele já nos conduz, né? Se você fizer isso, você estará no caminho certo. Ele ensina o caminho certo. Então, que a gente obedeça, né, sem questionar, né? Deus está mandando, pronto, acabou, né? Vamos obedecer. A gente sabe que é o melhor para a gente, né? E o pastor Natalino, ele costuma dizer com relação ao dízimo, eu já vi ele falando várias vezes, né? Que ele fala o dízimo, a gente devolve o dízimo, ele fala primeiro, porque está na Bíblia. É um mandamento, está na Bíblia, então vamos obedecer, né? E depois, é claro, né, entendendo o que é o dízimo, a gente devolve com prazer, né? Então eu dei o exemplo do dízimo porque muitas pessoas são contra, as pessoas que não entendem, né, o que é o dízimo, o que representa o dízimo, né? As pessoas daí são contra. Até dizem, né, nossa, você é bobo, né? Você devolve, você dá dinheiro para o pastor, né? Porque as pessoas não entendem, né? Mas eu ressaltei aqui esse exemplo porque está na Bíblia, então é uma ordem, né? Vamos obedecer, está aqui. Então isso que a obediência de todos os aspectos, né, tem que ser assim. É um mandamento de Deus, está na Bíblia, então vamos seguir, né? Aqui é o nosso manual de vida. Então a nossa obediência tem que ser pautada aqui, na Bíblia, né? Se está aqui, vamos fazer, porque com certeza nos levará a caminhos mais suaves e nos levará às promessas de Deus, às recompensas de Deus. Então isso é muito importante. Então a obediência a Deus é fundamental para mantermos a nossa vida na retidão, para mantermos a nossa vida no caminho certo, né? No caminho que nos levará
as mansões celestiais, que nos levará, nos aproximará mais ainda do nosso Deus, do nosso Pai eterno. Tá bom, queridos? Então hoje, o tema de hoje para a nossa reflexão é esse, é a obediência a Deus, né? Então, eu deixei aqui, você, como que você se sente com relação a isso, a obediência, né? Você ainda reluta em obedecer as ordens de Deus, os estatutos de Deus? Como que está? Como que você reage, né, a essa obediência? Pense nisso, reflita nisso, vamos refletir sobre isso, que é um tema muito importante, né? É um tema que às vezes assim traz polêmicas, né? Pessoas falam, mas não é bem assim, também não pode ser tudo a ferro e fogo. Não. Então, como que você reage? Como que você pensa? O que você pensa em relação à obediência? Como está a sua obediência perante a Deus? Tá joia, queridos? Pense nisso então. Tenha uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui, queridos, também aberto aqui para vocês fazerem perguntas, sugestões, críticas. Lá no YouTube, deixem seus comentários, curtam. Vamos fazer com que o YouTube movimente ainda mais, né, o canal. E isso é muito bom, isso faz com que a palavra alcance mais pessoas ainda. Tá joia? Tenha uma ótima terça-feira. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Tá joia? Então é isso, queridos. Fiquem com Deus. O importante é agradar a Deus. Não esqueçam disso. E vamos ser obedientes ao nosso Pai. Sempre. Tá joia? Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.